Bem-vindo ao terror de Sam Stifler. Aqui, o medo observa você. A Casa que Engoliu o Tempo, escrita por Sam Stifler. O começo da maldição. No alto das colinas enevoadas de Ravenshire, onde o vento anda como se carregasse suspiros antigos demais para serem humanos, ergue-se a mansão Blackwood. Uma construção colossal, feita de pedra escura, silenciosa, imóvel, e ainda assim viva. Seus corredores se estendem como se tivessem vontade própria. Suas janelas observam com olhos vazios, e seus salões respiram um ar úmido e pesado que não repousa sobre os ombros, mas sobre a memória de quem ousa entrar. A mansão foi erguida no século XIX por Victor Blackwood, um aristocrata recluso, excêntrico e obcecado por uma ideia que beirava o sacrilégio. A de que a imortalidade não estava na carne, mas na arte, na preservação do momento, na captura da essência humana. Victor não temia a morte, ele temia o esquecimento, e para isso concebeu a mansão como um mecanismo vivo de conservação. Ele a expandia sem parar, mas não com tijolos, com emoções, com memórias, com vidas. Victor atraía pessoas, empregados, artistas, viajantes, e as submetia a experiências intensas. Quando a emoção atingia o ápice, a casa absorvia aquilo e cristalizava a memória num novo cômodo, numa nova estátua, numa nova sala. Os operários que sumiram não foram engolidos à força. Eles foram preservados, transformados em estrutura, em lembrança, em pedra. Victor Blackwood foi o primeiro a ser absorvido completamente. Seu corpo foi encontrado no salão principal, não morto, mas petrificado, transformado em uma estátua de mármore branco com uma expressão de êxtase aterrorizante. Ele se tornou a obra-prima da própria casa, e embora a mansão tenha sido abandonada, ela nunca parou de crescer. Ela esperou pacientemente, pelo sangue de sua linhagem, aquilo que a tornaria completa. Capítulo 1. Os convidados de Blackwood. As cartas chegaram em dias distintos, todas escritas à mão, com uma caligrafia antiga e elegante. E todas com o mesmo convite. Sua presença é requisitada na mansão Blackwood para uma reunião de herança. Compareça no dia 14 de outubro, às 17 horas. Ninguém sabia por que havia sido chamado, e ninguém conhecia os outros convidados, mas todos tinham algo em comum. Estavam quebrados, frágeis, perdidos, precisando desesperadamente de uma chance de recomeçar. Lena Hartman foi a primeira a chegar. Historiadora, acostumada a ruínas. Mas nada na vida dela a preparou para a sensação que teve ao atravessar os portões enferrujados da mansão. Ethan Marlowe apareceu minutos depois, psicólogo, cético, falido, exausto da vida. A carta havia sido sua última esperança. Jonas Barrett chegou num SUV preto, impecável. Empresário arrogante, colecionador de coisas que nunca deveria ter tocado. Ele não acreditava em maldições, só em posses. E por último, Celeste Warren, artista, mística, estranha. Ouviu o chamado da casa antes mesmo da carta chegar. Quando atravessaram o portão, todos sentiram um arrepio, como se tivessem atravessado uma membrana invisível, uma fronteira entre o mundo vivo e algo que respirava no escuro. Foram recebidos pela governanta, Sra. Holloway, uma mulher magra, séria, com um olhar que parecia ver mais do que deveria. E foi ela quem disse a frase que mudaria tudo. O último a sair será o herdeiro. Mas heranças exigem sacrifícios. Ela virou as costas. E a casa fechou todas as portas pelas quais passaram. Os quartos da mansão pareciam perfeitos demais, alinhados com os medos, segredos e memórias dos 4 convidados. O quarto de Lena era repleto de livros raros sobre ocultismo e arquitetura esotérica.
Livros que pareciam escolhidos especialmente para ela. Livros que não deveriam existir. Ethan encontrou um diário sobre a mesa, escrito por um ancestral que havia tirado a própria vida exatamente ali. Ao lado do diário, um revólver antigo, engatilhado. Jonas entrou num aposento cheio de relíquias e artefatos amaldiçoados, máscaras, frascos em formol, e a sensação constante de estar sendo observado. Celeste recebeu um quarto circular, iluminado por vitrais coloridos, e no centro, um espelho oval. Mas ele não refletia o quarto, refletia uma floresta. Uma floresta que não deveria existir. Naquela noite, a casa se moveu. Literalmente. Corredores mudaram de lugar, portas desapareceram. A temperatura caiu. E ao amanhecer, Jonas foi o primeiro a perceber algo terrível. A mansão não queria hóspedes, ela queria matéria, queria memórias, queria esculturas. E ela começaria por ele. A casa começou a absorver pequenas tensões, risos nervosos, sussurros, discussões sutis. E os sinais começaram, o piano tocando sozinho, passos no corredor quando todos estavam reunidos, e a comida, que surgia pronta na mesa, sem que ninguém visse quem preparou. Foi quando Lena descobriu um escritório escondido, cheio de documentos, registros, árvores genealógicas e fotografias deles 4. Fotografias antigas demais para serem reais. Fotos de décadas antes do nascimento de alguns deles. A verdade caiu sobre ela como um peso de pedra. Eles eram descendentes de Victor Blackwood. Todos. A mansão o chamou de volta porque carregavam o sangue que faltava. E então veio o desaparecimento de Jonas. A senhora Holloway reuniu todos no salão principal, e ali estava ele, transformado em um busto de mármore branco, perfeito, assustador, eterno. Ele escolheu a permanência, disse a governanta. Mas Jonas não escolheu. A casa escolheu por ele. A partir daquele momento, as máscaras caíram. Ethan começou a ouvir vozes, sussurros que sabiam seu nome e sabiam sua culpa. Celeste recebeu visões de empregados mortos, ainda servindo refeições na cozinha da mansão. Como ecos, como memórias vivas. Lena encontrou provas irrefutáveis de que estavam sendo preparados para substituir as obras antigas. E então veio o momento que mudou tudo. Ethan se trancou no quarto com o revólver. Mas, ao invés de repetir a tragédia de seu ancestral, ele fez algo diferente. Ele atirou no diário. O tiro ecoou pela mansão inteira. E rachaduras surgiram no busto de Jonas. A casa sentiu, a casa sangrou, a casa enfraqueceu. Lena e Celeste correram até o salão principal. A estátua de Victor Blackwood estava lá, imponente, o coração da casa. E então elas entenderam. A única forma de matar a casa era apagar Victor, não destruir o corpo, mas destruir a memória. As duas reuniram fotos, registros, documentos, tudo o que ligava Victor à existência, e queimaram. Quando a última foto virou cinzas, a estátua explodiu em rachaduras. A senhora Holloway gritou e se desintegrou em fuligem. Ela não era uma pessoa. Era apenas um eco da mansão. A casa estremeceu, gritou. Se contorceu como se estivesse viva. E então, silêncio. A mansão estava morta. Ou, quase. Lena, Ethan e Celeste atravessaram os portões. A névoa havia sumido. Eles estavam livres. Ou acreditaram que estavam. Meses depois, Lena recebeu um pacote em casa, sem remetente, sem aviso. Dentro, um busto de mármore branco. Perfeito, reconhecível. Victor Blackwood. E junto, um bilhete. A casa não está morta, senhorita. Ela apenas mudou de endereço. Ao tocar a pedra, Lena ouviu um som. Não um sussurro. Um gemido. E então ela percebeu. A mansão Blackwood nunca foi uma construção.
Ela sempre foi uma ideia. E ideias não morrem. Elas mudam de hospedeiro.